Fala aí, pessoal, essa semana me mandaram um vídeo de um cara muito famoso, com certeza você conhece, porque ele é um host de um dos maiores podcasts do Brasil. Eu tô falando aqui do Igor 3K, host do Flow Podcast. E aí ele estava falando algo a respeito de Deus ou da sua nova relação com esse Deus e pediram para que eu pudesse fazer um react ou comentar algumas coisas. Então, vamos tentar fazer isso, beleza? Eu vou rodar o vídeo aqui. E aí a gente vê o que acontece. Vamos lá. A gente não sabe pra valer, né? Mas realmente, assim, eu acho que o componente religioso da parada, que tem a ver com. E assim, não é falando mal de religião, não. Até porque eu tô cada vez mais crente. Não muito religioso, mas cada vez mais crente. Porque isso é outra parada, cara. Que cada vez mais eu preciso acreditar que Deus existe, porque senão as paradas param de fazer sentido, cara. Sim. Não, mas Deus existir é uma coisa. Acho que a outra coisa. Acreditar que Deus existe para que as coisas possam fazer sentido. Não acreditar na existência de Deus faz com que as coisas não tenham sentido. Esse é um pensamento bem interessante, principalmente aquelas pessoas que estão vivendo numa crise existencial, por assim dizer, né? Então, enfim, vamos ver o que ele vai falar a respeito disso, para eu não atropelar as coisas. Eu tô curioso para saber onde é que ele vai chegar com essa história. Coisa é você se colocar num grupo X com religião específica, que é a verdade, e todo o resto é satanismo. E aí a gente precisa eliminar os outros. Começa a nutrir essa vibe esquisita, assim. Acreditar em Deus, acho que quase todo mundo acredita. Fora os ateus, obviamente, mas. Tu acredita em Deus? Eu acredito. Hã? Todo mundo acha que eu sou ateu, né? Sempre me faz essa pergunta com surpresa. Você achou que eu era? Eu não sei. É porque você claramente não é religioso, Sim. né? Geralmente os caras que acreditam em... Não necessariamente, mas eu conheço... A maioria dos caras que eu conheço que falam que acreditam em Deus, não sei o que, eles costumam ser um pouco mais religiosos do que eu e você, sabe? Uhum. É interessante esse ponto aqui também, porque o rapaz lá falou, né? Que todo mundo acredita em Deus, menos os ateus. Mas acreditar em Deus é diferente de ser religioso, né? Seguir, enfim, algum padrão litúrgico e tudo mais. E é interessante pensar nisso, porque quando fala que todo mundo acredita em Deus, ou que eu acredito em Deus, mas eu não sou religioso, que tipo de Deus que você acredita, né? De que Deus que nós estamos falando? Porque há muitas ideias sobre Deus, ou a respeito de Deus. Por exemplo, nós temos uma ideia de um Deus, uma ideia que a gente chama de deísmo, né? Que é o quê? Eu acredito em Deus, inclusive um Deus criador de todas as coisas, mas ele criou o universo, criou o mundo, criou a humanidade e meio que saiu de cena, sabe? Ele foi embora e deixou que a humanidade cuidasse de si mesma. É cada um por si, basicamente. Não é um Deus que se relaciona com as pessoas. Não é um Deus que está interferindo na sua criação, que ele está presente na sua criação. É um Deus que simplesmente criou e foi embora. Né? Tem essa ideia agnóstica de Deus, né? Eu até creio que existe uma força, um poder, uma luz, uma energia, algo do tipo, que é acima do ser humano, né, num nível espiritual, metafísico e tal, mas não necessariamente esse Deus é o Deus cristão. Como nós fomos colonizados por cristãos, por assim dizer, né, uma Europa cristã que chegou aqui e meio que forçou a gente a ser cristão, então nós temos essa raiz cultural fundamentada num cristianismo e num cristianismo católico. Então, quando nós pensamos em Deus, temos a ideia de pensar nesse Deus cristão, ou associar esse Deus ao Deus cristão. Mas não necessariamente a ideia que nós brasileiros temos de Deus é a do Deus cristão. Entende? É uma ideia bem distorcida. Então, nós não sabemos que tipo de Deus é esse, Deus cristão, mas nós temos uma ideia de Deus e associamos a esse Deus cristão. Deu para entender? Ficou meio confuso? Não sei. Mas a questão é que muitas pessoas acreditam em Deus, acham que esse Deus que elas acreditam é o Deus do cristianismo, mas na verdade não é. É uma ideia bem distorcida de Deus, por assim dizer. Vamos continuar aqui.
Mas eu acabo chegando à conclusão, eu acabo acreditando mais em Deus, cara, observando não só a realidade, mas também as coincidências que acontecem para que as coisas estejam no lugar que estão. E Ou Jesuscidência, né? Como dizem os crentes. Não existe coincidência, existe Jesuscidência. chama muita atenção essas coincidências, tá ligado? Por exemplo, o fato de eu estar no Flow hoje, por exemplo, é uma puta de uma coincidência gigantesca de Desculpe o palavrão, gente. Não fui eu. uma sequência de fatos malucos que, se não tivessem acontecido na época que aconteceram, eu não tava aqui, pô. Sabe qual é? Então, isso tudo pra mim é muito... Pô, só o fato da gente estar vivo aqui, a galera fala, não, pô, mas isso daí o universo é infinito, isso daqui é uma possibilidade, isso aqui. Sim, sim. Mas pra mim isso é só mais uma prova, cara. Porque a Lua tem que estar no lugar certo, do tamanho certo, tá ligado? Tem que ter um planeta no lugar certo, tem que estar uma estrela a uma distância certa, tem que ter a temperatura certa aqui pra gente poder estar falando nesse microfone aqui que a gente inventou. Sim. Tá ligado? Então, isso tudo é muito maluco. E eu gostava... Isso aí que é legal, tá? Porque o Igor, ele já entrevistou muita gente e essa galera da área de física e tal, por exemplo, o Sérgio Sarkany, que eu acho que é o cara mais conhecido, né? Talvez, da gente, assim, dessa área. E eles falam muito sobre isso, né? Os cientistas, de como para existir vida no nosso planeta, para que a gente pudesse ter a vida que a gente tem, todas as coisas no universo precisam estar no seu devido lugar e não pode estar 1 centímetro, 1 milímetro para mais, 1 milímetro para menos. Elas precisam estar realmente... As leis da natureza precisam funcionar em uma sincronia tal que, se alguma coisa estiver fora do lugar, a vida que a gente tem hoje não existiria. Então, é o que alguns teólogos, né, vão dizer... ou filósofos vão dizer que é o ajuste fino, né? O ajuste fino do universo, ou a ideia do design inteligente, que é justamente isso. A prova de que existe um criador de todas as coisas, uma mente pensante por trás da vida do universo, é justamente essa, de que as coisas precisam estar, as leis naturais, elas precisam estar muito bem ajustadas para que seja possível a vida no nosso planeta. Então, a probabilidade de isso tudo acontecer por conta de um acaso, ela é muito baixa. É muito mais provável que tenha uma mente pensante por trás disso tudo, capaz de fazer com que as coisas estejam muito bem ajustadas, do que acreditar que as coisas se ajustaram num nível tão perfeito por conta de um acaso. Entende? Então, é um dos argumentos que muitos cristãos usam para poder defender a existência de Deus, né? É esse ajuste fino do universo, como que as coisas precisam estar realmente no seu devido lugar. E é um argumento que o Igor está pensando e que faz ele refletir sobre realmente a existência de Deus. E outro dia, cara, eu vi um vídeo interessante de um cara falando de uma estatística que fizeram, que é tipo assim, você imagina um caminhão que está carregando farinha, óleo, ovo, chocolate, essas coisas assim de receita de bolo. E aí esse caminhão, ele sofre um acidente na estrada, sai capotando, pega fogo, e quando vão abrir o caminhão, vê que lá dentro tem um bolo. Porque os ingredientes se misturaram, o fogo aqueceu ali e saiu um bolo. E aí esse estatístico, ele falou que é muito mais provável isso acontecer do que, né, no acaso, do que a existência de vida no nosso planeta vir por esse acaso. Então, para você ter ideia de como é difícil as coisas estarem tão bem ajustadas para que haja vida no nosso planeta. Então, mais uma vez, esse é um argumento que se usa para poder provar ou defender a ideia de que existe realmente um Deus, tá? Agora, eu tô falando isso lembrando de um vídeo que eu vi
E, cara, eu vou ter que ir atrás dessa fonte, porque realmente eu não lembro. Mas se eu lembrar, eu vou colocar aqui nesse comentário pra não ficar parecendo que eu tô inventando essa história, né? Pra mim, a característica mais interessante de Deus, A já barba. que ele é perfeito... Hã? A barba dele. Não. É a justiça. Sabe qual é? O penteado dele. Tu não sabe, a gente não sabe. Tipo, Sim, sim. a própria ideia de você imaginar como é Deus já não faz nenhum sentido, É. né? Não, Mas então, justiça era uma característica que eu sempre, porra, é isso. Eu acho que a coisa mais linda que tem sobre Deus é que ele é justo, tá ligado? É. Mas não é. o que é? Não é. É que ele é misericordioso, cara. Ele é? A misericórdia Isso aqui é interessante, velho. Isso aqui é interessante. Quero ouvir, vamos ver. é com certeza a característica mais incrível de Deus. Como assim? Porque você sabe o que é justo? Quem é você pra dizer o que é justo? Como é que tu sabe? Sim, concordo. Então, entrar numa de falar, pô, isso aqui é justo, isso aqui não é justo. E quando o cara fala assim, justo pra quem? Eu, pô, justo pra quem? Se é justo, é justo. Não é justo pra ninguém, é apenas justo, Uhum. né? Tipo, se eu Tipo, tô me meia dando bem, não é grávida. justo, Sim. né? Aham. Então, a gente não é nem capaz, mané, de fazer um balanço que faça sentido e que seja de fato justo, porque, cara, nós somos merda, a gente nem sabe a história do outro, pô. Sim. Tipo, por mais que a gente saiba e conheça a história do outro, tu não sabe o que o cara sente, tu não sabe como aquilo bateu pra ele e é foda, tá ligado? Então, eu acho que eu parei de pedir a Deus pra ele ser justo comigo. Agora eu só peço a ele pra ele ter misericórdia mesmo, porque eu não sei, cara. O que é misericórdia? Misericórdia, na minha opinião, Vai. Eu acho que só o fato da gente acordar todo dia, porra, que nem tu fala aí, cara, pensa em sair fora todo dia. Eu também penso várias vezes em sair fora. Mas, porra, o fato da gente poder estar aqui, poder brigar pelo que a gente gosta, pelo que a gente acredita, pelo que a gente faz, cara, é misericórdia divina. Tá ligado? Porque, assim, você podia não ter nem essa oportunidade, pô. Você podia nem saber o que é viver o que você tá vivendo. Que talvez você acredite que, tipo, a gente às vezes também foca tanto nos problemas que a gente não percebe que a gente tá vivendo o sonho que a gente sempre quis. Tá ligado? Ou que a gente não sabia que a gente queria. Então a vida é maluca demais, inclusive nesse sentido. Eu não sei, cara, se eu tava dando aula de inglês, porra. Tá ligado? E de repente agora eu converso com os outros. Isso é muito doido pra mim. E aí, pô, imaginar que, Deus foi justo e me trouxe até aqui. Não, Deus foi misericordioso e me trouxe até aqui. Mas e pra quem não chegou em nenhum lugar? Isso aqui é interessante em vários pontos, né? Em vários pontos. Porque uma das coisas que nos faz. Como é que eu posso dizer? Que nos faz caminhar em direção de Deus é a gente reconhecer quem nós somos. Certo? Reconhecer quem nós somos no sentido bíblico mesmo da coisa. Né? Da antropologia teológica, se podemos dizer assim. Que é o quê? Quem nós somos? Nós somos pecadores. Nós somos criaturas de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós nos rebelamos contra Deus. E o que a gente merecia de Deus era a morte. Era o castigo eterno. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, Ele não colocou sobre nós esse castigo, mas colocou sobre si mesmo, na imagem de seu Filho, esse castigo, para que nós pudéssemos ser perdoados. Então, quando a gente olha para a gente e a gente reconhece que nós somos realmente pecadores, nós somos pessoas que nós merecemos essa justiça de Deus, no sentido de sofrermos as consequências dos nossos pecados, e mesmo assim, Deus ele é gracioso conosco e ele se coloca no nosso lugar como um substituto para ele receber sobre ele o castigo que deveria ser nosso. A gente reconhece isso, a gente reconhece a grandeza de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus para com nossas vidas. Então a gente não tem, cara, outra escolha a não ser nos reconciliarmos com Deus, sabe? Porque é um amor que constrange. Esse amor de Deus para conosco é um amor que constrange. Então, quando a gente olha para a nossa realidade e vê o quanto que nós somos abençoados,
o quanto que Deus tem tido misericórdia para conosco, o quanto que Deus tem derramado a sua graça, sabe? Que é um favor imerecido. A gente não merece tanta bondade de Deus assim. E Deus, ele continua sendo bondoso conosco. Então, não tem outra escolha, sabe? A gente não vê outra saída a não ser nos entregarmos para esse Deus. E eu acho que parece que o Igor está passando por esse processo de reconhecer quem ele é, olhar para a sua realidade, ver o quão pequeno ele é, o quão pecador ele é e o quão gracioso Deus tem sido para com ele, né? E ele tem tentado entender quem que é esse Deus, tem tentado conhecer quem é esse Deus. E eu espero de verdade, que ele tenha pessoas ao redor dele que o ajudem nessa caminhada, porque essa é uma parte sensível e muito difícil do relacionamento com Deus em si, né? É onde tem muitas dúvidas, onde as pessoas que estão nesse momento, elas não sabem muito bem no que acreditar ou como que é a realidade das coisas, como entender, por exemplo, o texto bíblico. E então, pessoas que ajudem nessa caminhada é importante. Bom, galera, então é isso, a gente vai ficando por aqui. Esse vídeo foi bem legal, né? A gente poder acompanhar um pouquinho do que tem vivido o Igor e alguns outros influenciadores aí que está tendo contato com o Evangelho de Jesus. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilha com alguém e comenta aí se tem algum outro vídeo que você gostaria de ver como esse, se você gostou desse tipo de conteúdo, desse formato, e o que você acha dessa experiência aí que o Igor está passando. Beleza? Valeu, galera. Meu nome é Thierry Werneck e eu fico por aqui. Valeu, é nóis. Até a próxima.